Eu converso agora com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, essa questão da soberania, nós já tivemos a oportunidade de falar, dando continuidade, essa questão. Mas as questões ambientais, a Amazônia, isso já vem por dezenas de anos, não vem, deputado? Deixa eu dizer. Isso não vem já, não é de agora. Deixa eu dizer. E o governo sempre tolerou isso, todos os governos. Deixa eu dizer. A grande diferença é que o governo agora assume, está desmontando os órgãos de fiscalização, está retirando recursos. Não retira só recursos das universidades federais, não. Que, aliás, é um crime. Retirou mesmo? Crime. Retirou. A reação tem sido grande, a ponto da Universidade Federal do Rio de Janeiro dizer que a partir do segundo semestre não teria condições de funcionar. E as pesquisas? As universidades federais respondem por 60% da produção científica no nosso país. Se o Brasil quer continuar sendo um país periférico, que me parece ser a opção do governo, o corte de recursos das universidades tem esse objetivo: contribuir para o atraso. Para o atraso. Olha aqui, mais de 40%... Tem como reverter os cortes? Mais de 40% dos alunos das universidades federais vêm das classes mais baixas. Aí ele corta o recurso de assistência aos alunos. Para quê? Para promover a evasão? O que ele pretende? Então agora a pressão tem sido muito grande. As notícias que vêm surgindo, por último, é no sentido da recuperação. Quer dizer, o governo, pressionado, vai ou cortar menos, ou pelo menos não permitir que a tragédia seja tão grande. Eu acredito que não. Então, com bom senso, né? E mais, e as nossas universidades públicas, e vamos falar das federais, são consideradas as melhores do país, comparando com as da iniciativa privada, com raríssima exceção. Agora, quem é dentro do governo que tem vinculação umbilical com as universidades particulares é o ministro Paulo Guedes. Ele criou mecanismos de investimento para pegar recursos no BNDES, pegar recursos nos fundos de pensão das estatais e dos bancos públicos, tudo BR educacional. Tudo era educacional. Por quê? Ele tem ligação com as universidades particulares. Tá. A irmã dele preside ou é vice-presidente de uma entidade que reúne mais de 250 universidades particulares. Deputado, aqui, o senhor falou em recurso aqui, está aí a Gama Filho, que pegou no outro governo fortuna e depois quebrou. E agora está sendo desapropriado e incorporado. Quebrou, pegou dinheiro e quebrou, quer dizer... Você sabe que o grupo é um grupo famoso, né? Eu aqui, como deputado estadual, não é? Fiz uma CPI, presidi uma CPI, junto com alguns outros deputados, deputado Robson Leite, depois deputado Valdec Carneiro e outros deputados, no sentido de, como é que se diz, impedir que pelo menos as instalações depois ficassem abandonadas. Fiz até um projeto de lei autorizando o governo do estado a desapropriar para manter aquela vocação para a educação. Para a alegria minha, e tem que registrar isso, o prefeito Eduardo Paes agora está tomando providências no sentido de manter aquele patrimônio, mas ao mesmo tempo a destinação. A destinação. Não esperar deteriorar tudo para depois assumir, para ter um custo muito maior na recuperação. Então, o Grupo Galileu... Estava fugindo. Porque pegou a Gama Filho, Galileu, a universidade, que chamava universidade, pegou a Gama Filho, né? Estávamos numa luta muito grande, né? Para que os alunos fossem aproveitados, os alunos de medicina, a Estácio de Sá. Assim, por quê? Porque imagina, os alunos estavam concluindo o curso. Imagina grades curriculares diferentes. Mas foi um esforço muito grande, muito grande. Eu tenho que registrar, para a alegria minha, essa contribuição
não eu sozinho, estou citando 2 deputados, poderia citar mais alguns, mas que estávamos ali fazendo o quê? O próprio Cândido Mendes, um absurdo com os professores, demitindo, não recolhendo a contribuição previdenciária, descontava e não contribuía. Quer dizer, uma situação muito dura, né? Então foi um trabalho ali permanente, reunião, em audiência pública, CPI, para pelo menos preservar os direitos dos alunos. E acredito que tenhamos tido êxito. Se não um êxito total, que é muito difícil, mas foi um trabalho que até me alegra ter participado desse esforço à época. E o esforço depois, até o deputado Valdeque Carneiro fez um projeto de lei nessa legislatura, nós lutando para quê? Para preservar aquele patrimônio. Hospital, ali era um complexo. Complexo. Então, agora vem a notícia de que o prefeito Eduardo Paes está tomando essa providência, o que é motivo para nós de aplauso. Essa questão também, né, que é da Santa Casa de Misericórdia também tinha que também, presidida lá pelo Francisco Horta, né, pelo juiz. Um abraço, exato. Tinha que ser amparada também, né? São as santas casas, essas filantrópicas, que são várias as filantrópicas, e aqui a Santa Casa também. Me lembro, né, que a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, né, tinha, né, um acordo para a residência médica e o grupo com a Gama Filho e a universidade. Até o Pitangui fazia cirurgias plásticas lá para aos pobres. Aos pobres, como se fosse fazia parte dos cursos. Cursos, a formação dos alunos. Então a Santa Casa ainda ficou um tempo com uma capacidade ociosa muito grande. Mais de 300 leitos lá e o governo fazendo hospital de campanha. Aí não dá. Não, sem falar os hospitais federais. Os hospitais federais. No Rio de Janeiro com capacidade ociosa, que o governo federal não disponibilizou os leitos. Crime do Hospital de Bom Sucesso, que teve um incêndio, era preciso preservar. Uma parte funcionou, depois voltou a funcionar. Mas houve uma desorganização muito grande. Deputado, a questão agora, assim, nós estamos aqui já no mês de junho, quase no mês de junho, né? E ano que vem tem eleição para uma vaga para senador, governador, deputados federais, deputados estaduais. É lógico que e presidente da República. E presidente da República. O senhor é candidato à reeleição, né? O futuro a Deus pertence. A Deus pertence, né? Por que o senhor pode ser candidato a governador, não? Ou senador? Claro, deixa eu dizer. Deixa eu dizer uma coisa. Majoritário não depende de si. Para que eu seja candidato a governador, não é isso? É preciso que o partido tenha muito juízo. Muito. E o senhor muito também. Muito juízo. Mas como é que o senhor vê essa sucessão? Agora que ninguém sabe quem para eu ser candidato ao Senado, só um pouco de juízo. Isso. Agora, para eu ser candidato à presidência da República, só se for louco de todo jeito. Mas como é que o senhor vê esse quadro agora desarrumado, dança de cadeiras? O governador que hoje é governador, o Cláudio Castro, já é outro partido. O Eduardo Paes sai do seu partido, leva grupo para lá. É uma dança de partido danada. Existe. Até o presidente da República não tem partido ainda. Existe uma rearrumação. Toda vez que antecede a eleição geral, essa rearrumação acontece. O que existe, deixa eu dizer, que é um tema que está sendo debatido agora. Nós temos, sei lá quantos partidos no Brasil, 30, 40. Né? Partidos que a maioria não tem identidade. Nada. Não são é uma sigla que serve só para viabilizar candidaturas, que rotineiramente chama partidos de aluguel. De aluguel. Os partidos que têm identidade são poucos. E agora a cláusula de barreira, que não sabemos se vai vigorar. Porque não está na lei? Está na lei, mas esse ano ainda pode modificar. Porque esse ano pode modificar. Então é preciso dizer que vai ter uma discussão sobre voto proporcional. O voto proporcional é o melhor, que é o voto partidário.
O eleitor não é informado de como se dá a apuração dos votos para dizer quem foi eleito no voto proporcional. Nem a Justiça Eleitoral esclarece isto nas campanhas que faz. Tem que dizer para o eleitor o seguinte: o voto que você dá num deputado pode ajudar, pode eleger o deputado no qual você votou, mas se não eleger, ajuda a eleger outro do mesmo partido. Então, antes de escolher o candidato, escolha o partido com o qual você mais se identifica. Por quê? Eu voto é na pessoa. A gente vê aí, é o que a gente ouve rotina. Eu voto no homem, eu voto no homem. Vota na pessoa, a pessoa é de um partido cujos eleitos na Casa Legislativa votam sempre contra os interesses daquele que votou naquela pessoa. Deputado, eu sei que o senhor tem uma live agora às 10 horas da manhã, sempre segundas-feiras, né? Então, é algo assim muito, muito difícil, porque fazem questão de manter, não vou falar a ignorância, porque seria um termo muito forte, mas manter o desconhecimento, manter a desinformação. A ignorância é o sentido. Se o eleitor compreender que o voto para deputado é um voto partidário, que ele tem que primeiro escolher o partido e depois, na nominata daquele partido, escolher o candidato no qual ele quer votar, a composição das casas legislativas vai se modificar, pô. Vai se modificar. Que diz assim, como é possível que o trabalhador seja a maioria esmagadoríssima do eleitorado e nas casas legislativas o setor patronal é muito majoritário? Agora, deputado, o senhor está falando do partido, mas também o deputado, depois de eleito, tem a janela partidária, muda de partido? E aí? Depende do campo. Depende do campo, né? Eu só tenho uma live daqui a pouco. Infelizmente, esse papo ia se arrastar um pouquinho mais, mas tem que encerrar. Às vezes, existe interesse em manter a confusão. E às vezes também, um ou outro partido se desvia daquilo que era a expectativa de quem se candidatou por aquele partido. Por partido, Não é a regra, é a exceção. É março ou abril do ano que vem? A regra é a seguinte: o partido que tem compromisso com a soberania nacional é contra as privatizações. Os membros daquele partido, pode ter uma exceção, mas a regra, os membros daquele partido votam contra as privatizações do Correio, da Eletrobras, não quer o desmonte do Estado, está contra a reforma administrativa, a reforma que o governo mandou. Fazer aperfeiçoamento, ninguém é contra. Mas o que querem? Acabar com a estabilidade? Acabar com o concurso público? É isso que eles querem, pô. Então é fácil verificar. Quem é quem nesse intricado jogo de cabeça? É fácil. De qualquer maneira, meu irmão, a luta continua na defesa do Estado Democrático de Direito. Por quê? Que o presidente da República, com as correntes que ele representa, ele vai ser derrotado em 2022. Pelo voto popular. Ele vai ser derrotado. E aí vamos ver por quê. E aí é o meu temor. E eu venho denunciando isto. O presidente Jair Bolsonaro já está manifestando inconformismo com um eventual resultado que eu considero certo, negativo para ele. Retrocesso não. Será que vai ter retrocesso? Não vai ter retrocesso. Não. Mas vai ter um banho de sangue. É preciso denunciar isso. Nós vamos ter no Brasil conflitos de rua. Não acredito. Não tenha dúvida. Nós temos que prevenir isto. Tomar providências para evitar. Conversei com o deputado. Até a próxima, deputado. A luta continua. Vamos Tem live agora, toda segunda-feira, 10 da manhã, né? Vamos lá. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para o Destaque da TV. Não acabou.